Olá, olá, bem-vindos! Estamos em mais um dia na Semana do Despertar e nós estamos já nos encaminhando para o final desse desafio, dessa semana recheada de conteúdos que facilitam a expansão de consciência, a transformação de vida, e o despertar também do poder pessoal, que é o tema da nossa live hoje. Bem-vinda, Marcinha, Bru! Vamos chegando, gente! Hoje nós vamos falar sobre autoconfiança, vamos falar nesse dia especial das mulheres, sobre esse tema tão importante que norteia a nossa vida, que proporciona o impulsionamento para o nosso processo de desenvolvimento. Então, se você percebe qualquer tipo de travamento, de medo, de insegurança, que bloqueia a sua possibilidade de expansão, você tá no lugar certo. Dalvinha, Vivi, bem-vindas! Vamos encaminhando essa live aqui no aviãozinho para mais pessoas terem acesso a essa possibilidade de expansão, de compreensão sobre o que está travando também, para que a gente possa superar esses desafios, superar essas limitações. Hoje nós teremos uma convidada especial também para contribuir, compartilhar aqui um pouco mais sobre esse tema para agregar nesse processo. Gente, vou falar para vocês que hoje eu tô numa energia elevadíssima aqui pra gente falar sobre esse tema, principalmente nesse dia, mulheres. Feliz Dia das Mulheres para vocês, que vocês possam cada vez mais se conectar com a força, o poder de vocês, dessa sabedoria feminina que está na sua essência, inclusive honrando a sua ancestralidade, que traz toda essa sabedoria, traz toda essa força, que abriu caminhos para você, que facilitou a vida para que você vivesse mais leve. Hoje eu compartilhei lá no meu feed um pouquinho da história das minhas avós. As duas vieram do Nordeste, descendo aí esse Brasil até chegar aqui no Mato Grosso do Sul, e vieram com uma história de luta muito grande, se jogando aí nesse mar de aventuras, de possibilidades, de conflitos, mas também de muitas conquistas. E olha só, essas ancestrais, eu tenho certeza que as suas ancestrais também fizeram esse movimento para facilitar para essa futura geração. Então você, quando você olha para essa sacralidade que é a ancestralidade, você pode trazer essa força dentro de você. Combinado? Deixa eu só já pausar a música aqui pra gente começar a nossa live. Ai, não dá mais pra colocar um filtrozinho. Hoje eu queria um filtro. Nem deu tempo de eu me arrumar, mas ó, na live de autoconfiança a gente dá a cara tapa, né? Mas eu tô aqui, ó. Vim com o meu batom vermelho pra gente falar sobre recursos também que nos auxiliam aí nessa tomada de poder pessoal. Bom, é o seguinte, gente, a live de hoje tem muito conteúdo e nós vamos nos encaminhar já para a nossa mentoria gratuita, que vai ser no dia 10, depois de amanhã, lá no grupo VIP. Se você não está lá, participe desse grupo VIP no WhatsApp, onde eu estou encaminhando conteúdos e bônus exclusivos daqui da Semana do Despertar. Nós vamos fazer um grupo específico no Zoom, então a mentoria não será por aqui, viu? Então se você não estiver lá no grupo, ou caso você não queira entrar, me encaminhe o inbox. Mari, quero participar da mentoria, que aí na mentoria é um processo mais aprofundado. Aqui na live, eu consigo mandar aqui para vocês conteúdos teóricos. Na mentoria é onde nós podemos fazer exercícios práticos para que você possa sentir na pele qual é a interferência, quais são os seus processos, para você fazer um diagnóstico de você e dessa forma transcender as limitações. Combinado? Gente, é o seguinte, quero saber de vocês aqui. Como você se sente diante da vida? Principalmente diante daquela questão que você tem dificuldade de encarar. Qual é o sentimento que você tem? É de medo, é de insegurança, é de impotência, é de medo de fracassar, medo de se expor, medo de ser vaiada, medo do que vão falar.
traz aí pra gente ir conversando e abordando cada tema desse, linkando com o nosso conteúdo da live, combinado? Bom, nós vamos começar a live hoje falando sobre comportamentos que, na verdade, eles fortalecem a dificuldade da conexão com a autoconfiança. Então, veja só, você já fez aí um diagnóstico, fez mentalmente aí a identificação de alguma situação na vida onde você percebe um travamento, onde você percebe ali que não está conseguindo fluir e depende de você trazer essa virada de chave, combinado? E aí é o seguinte, eu vou conversando aqui com vocês e passando comportamentos para que você possa identificar se você está esbarrando nesse determinado comportamento. Por quê? Se você está conseguir identificar, você consegue mudar a chave. Você consegue trazer um direcionamento. Ok, então é a partir disso que eu começo a trabalhar para que eu possa resolver essa situação que eu estou postergando. Para que eu possa superar isso que está travando o meu processo. Beleza? Então, o primeiro comportamento que a gente observa das pessoas que possuem essa dificuldade de agir é uma característica que muitas vezes a gente enxerga como boa, como algo que traz uma contribuição, que ajuda e que traz uma certeza, um controle. Eu estou falando do perfeccionismo. O perfeccionismo é um dos elementos que interfere nesse processo de desenvolvimento. Por quê, gente? A gente acaba usando ele como uma muleta. A gente acaba se escondendo através desse perfeccionismo para não se expor, para não dar a cara a tapa. Veja só, eu poderia aqui pelo menos enrolar a live, porque eu não passei uma maquiagem, não estava me sentindo satisfeita com a minha olheira, com o meu cabelo, e aí eu deixo de fazer a live, vou postergando. Mas aí tem situações mais graves, onde a gente acaba não se expondo e trazendo uma consequência. Sabe, lá no seu trabalho, quando você tem uma ideia genial, tem algo que te toca, que faz sentido para você, que você gostaria de fazer, mas você acha que não está totalmente preparada. Você acha que precisa de retoques, de detalhes, precisa de tempo mais de laboral ali para chegar numa estrutura que você acredita que seja suficiente. E esse suficiente geralmente é algo grandioso, é algo que você vai ter que fazer em várias etapas, vai levar o quê? Tempo. E essa que é a questão, gente. Nós precisamos lembrar que tempo é vida. Então, enquanto você fica se apoiando nessa crença do perfeccionismo, de que isso é algo bom para você, porque você traz o detalhe, você tá controlando, você tá tendo controle de qualidade, você acaba deixando, sabe do que, gente? De se lapidar durante o processo. E aí você fica lá se enrijecendo, se lapidando e parada. E aí, gente, o que acontece? A vida, ela exige movimento, a vida exige entrega, a vida exige que você se exponha ao risco. E esse se expor ao risco exige que você acolha as suas vulnerabilidades, inclusive dessa ideia que você teve, desse projeto que você tem, dessa vontade, desse desejo, dessa necessidade. Porque às vezes a gente começa a postergar até mesmo a nossa necessidade. E aí, gente, começa a ficar cada vez mais pesada a vida. Em todos os aspectos. Às vezes você tem uma necessidade de encontrar um outro ambiente profissional onde você vai se sentir mais feliz, mais realizada e até mesmo mais próspera.
Só que por medo de você fazer um movimento contrário daquele que você está fazendo há tempos e tendo esse resultado, você acaba não fazendo. Ou então, você tem necessidade, você quer, você tem vontade de estar em outro relacionamento, mas por medo da solidão, por medo da rejeição, por medo do que vai acontecer, do que pode acontecer, que você fica criando, gente, eu sei, que você fica criando novelinhas mentais. O que são essas novelinhas mentais, Carolzinha, que tá chegando? Ai, que delícia! Temos Nordeste aqui. Temos Nordeste, temos São Paulo. Quem mais, gente? De onde vocês falam? Vamos conectando aí o Brasil. Tava falando, Carolzinha, agora há pouco sobre as minhas avós que vieram lá do Nordeste e conquistaram, abriram caminhos pra mim e pra toda a minha família também que veio antes. E aí o seguinte, gente, a gente acaba se apoiando nesse perfeccionismo e deixando de ir atrás daquilo que a gente deseja. E muitas vezes você fica tolerando um relacionamento mais ou menos, porque você não acredita na sua capacidade, você não acredita no seu senso de merecimento de ter uma pessoa melhor do seu lado, de ter uma pessoa que vá somar. Lembra da nossa live do relacionamento amoroso? Quem aí tá acompanhando a Semana do Despertar? Relacionamento, gente, é pra somar. É pra somar, é pra você, a partir de com uma outra pessoa aqui, ó, você criar um novo sistema e transbordar a partir dele. Agora, se essa pessoa, ela além de não somar, vem querer te diminuir, as questões começam a ficar mais severas, mais intensas, mais difíceis. Então, gente, nós precisamos ter muita consciência sobre as nossas justificativas mentais que nós vamos comprando, as novelinhas que nós vamos criando, e a maioria das novelinhas são dramáticas. São ou não são, gente? Conta aí pra mim, coloca no comentário, manda coraçãozinho. Quando você começa a imaginar uma situação, se eu fizesse, aí você já começa a pensar, bom, mas se eu fizer isso, aí pode acontecer isso, só drama. É drama em cima de drama, gente. Pensa na coisa pessimista e negativa que você consegue construir. Eu falo assim que parece aquelas novelas mexicanas. É tapa, é tiro, é porrada, é morte, é tudo de ruim. E aí, muitas vezes, gente, a gente começa a criar tanto essas cenas, e essas cenas, às vezes, nenhuma acontece. É ou não é, galera? É ou não é? Tá chegando aqui minhas companheiras de jornada da autoconfiança que a gente fez. Bem-vinda! Foi uma jornada maravilhosa, né, Fabi? Onde a gente trabalhou esse tema de forma específica, profunda, durante uma semana. E, gente, é o seguinte, além desse perfeccionismo, nós temos outros comportamentos que nós vamos comprando, e nós somos responsáveis pelo processo de sabotagem do nosso processo de desenvolvimento. Quer saber? Mais um comportamento que a gente fica aí replicando, e esse, gente, a gente vai lá na origem. Esse daí a gente vai lá na raiz. Eu vou falar lá da sua criação, lá da sua constituição e do que é disseminado aí popularmente também. Presta atenção. O bonzinho e a boazinha. Nós compramos essa ideia de que nós devemos ser bonzinhos para ser aceitos, para ser agradável. E aí, a gente acaba fazendo o quê? Dizendo sim pro outro, querendo dizer não. Gente, deixa eu te explicar.
a importância disso e a gravidade. Quando você não consegue se posicionar, quando você não consegue delimitar o seu território, quando você não consegue colocar a sua vontade para fora, quando você não traz a sua necessidade, quando você se inferioriza, coloca em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. É o seguinte, presta atenção. O que faz com que um relacionamento... Olha essa dica, que essa dica não é só para autoconfiança, não serve só para você não. Essa dica aqui é para um relacionamento em geral, principalmente no aspecto do relacionamento amoroso. O que faz com que mantenha-se um relacionamento amoroso? Com que se forme aquele relacionamento gostoso, aquele relacionamento harmonioso, aquele relacionamento construtivo e saudável. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão quietinha hoje, hein? Vocês estão quietinha. Vocês estão comigo? Podemos prosseguir? Hã? Bora, bora, bora? Que hoje nós temos conteúdo e temos uma convidada, gente, maravilhosa. Vocês vão ver só o sorriso dela. Aquilo ali, ó, ilumina. É o seguinte, gente, presta bem atenção. O que constitui um relacionamento? Um relacionamento. O que faz com que esse relacionamento, esse vínculo se mantenha? O que você acha? Manda aí. Manda aí. O que você acredita que constitui um vínculo? Vamos colocar aqui um relacionamento amoroso. Quero que vocês coloquem as características que vocês acreditam. Olha para o seu relacionamento, ou olha externamente, ou olha para o relacionamento dos seus pais, a referência que você tem de um bom relacionamento. Quais são os atributos que sustentam ali esse relacionamento? Vou esperar vocês. Quero conversa, quero conversa. Pra gente ir trocando. Bora, Fabi. Carolzinha tá por aqui. Vamos lá, gente. O que você acha? Lealdade. Que mais? Eu acredito também que a sinceridade constitua um relacionamento. Quem acha que o amor sustenta um relacionamento? Quem acha que respeito, amor, troca, desenvolvimento mútuo, carinho, diálogo, tudo isso auxilia nesse processo de se manter um relacionamento, certo? Comunicação, diálogo. Eita, que esse aí é bom, hein, gente? Esse aí é bom. E a gente costuma fazer o quê? O contrário disso. A gente sabe a receita, né? A gente sabe. Só que o que acontece? Eu falava até nas mentorias, né, Marcinha? Comunicação é a ponte, irmão. Mas o que costuma ocorrer? Eu digo assim, o emburramento. Cada um faz um bico e vira pra lá. É ou não é? Aí tem até aqueles memes onde o homem fala assim, aconteceu alguma coisa? E a gente fala, não. Ele fala, dá um beijo então. A gente fala, A gente costuma fazer isso, né? Mas é o seguinte, teve um aqui que vocês colocaram que é uma base fundamental para o desenvolvimento de qualquer relação. Vamos lá? Muitas pessoas acreditam que o amor sustenta os relacionamentos, mas na verdade, se a gente for perceber, tem muitos casais que se separam amando. Tem muitas pessoas que rompem um relacionamento amando. Minha convidada, já te chamo. E aí? Então o que sustenta, Mariana? Me defenda, eu tenho que conversar quando algo está incomodando. É isso aí, Vivi. A gente tem que se expor. Porque ali no diálogo que a gente vai conseguir fazer a identificação. Agora vamos voltar.
O que sustenta um relacionamento? A base desse relacionamento é o respeito. O respeito. Eu preciso que uma pessoa me respeite para eu manter um vínculo com ela. Saudável, harmonioso, construtivo, gostoso. Então, gente, nós precisamos ter a compreensão de que esse respeito é essencial. E o que acontece? Se para manter um relacionamento com o outro, o respeito é essencial, aquilo que nós nos relacionamos externamente também funciona no interno. E vice-versa. É um caminho de mão dupla. O ambiente seu externo está influenciando em você internamente. E o seu ambiente interno também está influenciando em você externamente. Então, se o respeito é uma das bases que constitui a troca harmoniosa de um relacionamento amoroso, profissional, familiar, social, o respeito consigo mesmo também é uma das bases para que você mantenha o vínculo com você mesma. Para que você mantenha conectada com a sua essência. E dessa essência trazer aquilo que você acredita. Trazer as suas vontades, as suas necessidades. Mas o que acontece, gente? Dentro dessa história de ser o bonzinho, a boazinha, nessa dificuldade da gente trazer a nossa vontade e não saber como o outro vai reagir, muitas vezes a gente diz sim querendo dizer não, ou diz não querendo dizer sim. Então o que você está fazendo? Você está se desrespeitando. E esse desrespeito, o que é o desrespeito? Quando alguém te desrespeita, como você se sente? Agredido. Você se sente violentado. Você se sente mal. Então não tem como você trazer uma prosperidade de vida, um poder pessoal, a sua confiança quando você mesmo se desrespeita, quando você se anula, quando você se violenta. Estão entendendo a seriedade disso? Porque enquanto a gente ficar colocando as outras pessoas num patamar superior que a gente, nós vamos permitir que essas pessoas definam o nosso valor. E aí, a gente já está falando de um outro aspecto da autoconfiança, a autoestima. A autoestima. A autoestima é o valor que você dá para você mesma. E se você não sabe o seu valor, você permite que os outros definam. E aí, isso impacta na sua autoconfiança, na sua segurança em você. E se você não tem noção do seu valor, qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer relação vai te trazendo, vai mostrando o que representa para esse outro lado o valor. E muitas vezes o valor dessa pessoa é discrepante com aquilo que você percebia, ou até mesmo nem percebia, nem sentia. Então, você dá margem quando você não tem compreensão sobre o seu poder, sobre o seu valor, para dificuldades, baixa autoestima, ou seja, você não tem compreensão sobre o seu valor, você se reduz para caber nas relações. E aí, isso impacta na sua autoconfiança e aí você não consegue trazer você ali. Você se distancia e se reduz. E isso dá margem para abusos. Abusos de violência física, de violência psicológica, de violência energética e até mesmo de violência patrimonial. Para conversar sobre esse assunto, eu vou chamar aqui a nossa convidada. Deixa eu ver se ela tá aqui. Porque eu vi ela postando esses dias sobre a disseminação de conhecimento que impacta nessa autoestima, nessa autoconfiança. Deixa eu chamar aqui minha mentorada maravilhosa. Cá, Marcinha!
clico. Boa noite, Marcinha! Cheguei. Tô aqui procurando onde eu clico aqui nas coisas, mas já achei. Falei, gente, que esse sorriso é maravilhoso. Marcinha, Oi. conta pra gente um pouquinho de quem é você e Ai. de como você enxerga essa autoconfiança na sua vida. Bom, primeiro, para eu enxergar, eu tive que não enxergar. Eu tive que me ver numa condição de que realmente, bem exatamente o que você estava falando, né? Eu tive que me ver numa condição de que eu falava assim, pera lá, quem sou eu aqui na fila do pão que eu não estou enxergando? Eu estou vendo uma prestadora de serviço, sabe? Assim, alguém que faz pelo outro, né? E que deixava a minha parte de lado. Né? Então, isso para mim era muito difícil, mas até eu conseguir ver isso foi exatamente na mentoria, porque eu não enxergava, sabe? Eu não enxergava. E eu ficava pensando exatamente nisso, o servir e o ser boazinha, né? Ah, vou ser legal, vou dar conta de todas as coisas, né? E eu tinha um orgulho danado, era a coisa mais doida pra mim, porque assim, eu tinha um orgulho danado quando alguém falava assim pra mim, ah, não, fala com ela que ela resolve. Então, a princípio, era uma coisa assim, nossa, eu resolvo, né? Só que depois eu fui começando a ver que eu só resolvia, sabe? E a minha parte? Né? Então, assim, isso pra mim não foi tranquilo pra reconhecer. Foi algo que foi pesado no início. Mas quando eu comecei a olhar com a mentoria, principalmente, e começaram a ver aqueles cliques, sabe? Pera lá, o que eu gosto de verdade? No que eu sou boa de verdade. Eu posso não fazer nada de bolo, por exemplo, mas que bolinho que eu faço que assim é o bolinho, né? Sei lá, que roupa que eu coloco que eu me sinto super bem. Eu comecei a ver essas pequenas potências, sabe? Eu comecei a ver essas coisinhas pequenininhas, né? E aí eu fui vendo que várias coisas eu podia não ser boa nisso e nisso, mas nisso aqui, nossa, eu arrebentava. Então foi ficando bacana, foi algo que foi me deixando elevada, sabe? Eu fui ficando forte pensando nessas coisinhas pequenininhas. E isso fez muita diferença para minha vida, porque eu comecei a ver, opa, eu posso mais, né? Eu posso fazer mais, pode ser diferente. Isso foi muito bacana para mim. Que maravilha, gente! E olha só, a Marcinha, ela já trouxe o encaminhamento, o direcionamento para a gente superar esses desafios. Porque às vezes, Marcinha, eu vou pedir para você só abaixar um pouquinho o som, que tá dando um retorno. Não sei como tá para vocês. Viu? Aí, beleza. Porque às vezes a gente acredita assim que essa autoconfiança nós temos que fazer coisas grandiosas. E aí a gente deixa de perceber que a autoconfiança ela está nos detalhes. E nós vamos conseguir esses resultados grandiosos se a gente se propor a fazer pequenos passos. Então, esses pequenos passos, habitualmente, eles se transformam em grandes resultados. Um dos elementos que a gente utiliza também como forma de expressão, de melhorar a comunicação, porque o que a gente percebe? Pessoas com baixa autoconfiança, com baixa autoestima, têm dificuldade de se expor e têm dificuldade de falar também. Então a gente percebe chakra laríngeo bloqueado, chakra do coração também cardíaco bloqueado, porque começa a trazer diversas dores internas, a guardar mágoas. Chakra do plexo solar também bloqueado. E aí começam as questões aqui de intestinais até mesmo, falando ali sobre as situações que você não consegue digerir. Então, nós temos elementos que podem ir dando uma apimentada, um estímulo para que você coloque para fora. E um deles, eu e Marcinha estamos utilizando. Depois do potencialismo, depois da mentoria, né, Marcinha? Sim! Não tem como parar de usar, sabe por quê? Batom vermelho, gente, pigmento.
toda a matéria, toda a forma, ela segue uma função. E as cores, quando você está no ambiente de cores fortes, aquilo ali te estimula. Quando você entra num quarto de cor suave, aquilo ali realmente vai te impactar internamente. Então, esse pigmento, esse elemento, esse recurso, ele serve para estimular a sua fala, a você se abrir. Tanto é que vocês tendem a prestar muito mais atenção na minha fala quando eu estou de batom vermelho. E essa parte aqui, nossa, corresponde à parte da atitude, ao nosso instinto. Então, quando você está colocando pigmentos aqui, isso deve ser feito também uma avaliação, porque as pessoas que já têm essa parte assim protuberante, ressaltar isso daí já vai acentuar e pode causar desequilíbrio. Então, tem que ver caso a caso. Mas, no geral, esse elemento aqui, ele vai proporcionar que você haja, que você coloque o seu instinto para fora. E dessa forma, você, a partir desse instinto, delimite o seu território e não dê margem para tantos abusos. Mas, Mariana, prestem atenção, né, Marcinha? Porque isso daí não é assim, passou batom vermelho, não tem mais abuso. Acabou o abuso. Não, gente. Isso é apenas um recurso para potencializar. Mas não se trata de um tratamento. Não substitui um tratamento psicológico, não substitui o seu posicionamento, a sua verdade, a sua cura das crenças aí que você vai incubando dentro de você e dificultando essa expressão. Então, é só um recurso que a gente utiliza aqui para dar aquele toque, né, Marcinha? Sim, sim. E foi muito engraçado, sabe? Porque assim, a Mariana chegou num momento que tava tenso algumas coisas para mim. E eu não tinha um hábito. Para mim, batom era igual festa. Então, eu só ia pra festa bem de vez em quando, então eu só usava batom de vez em quando. Quando a Mariana falou assim pra mim, Márcia, todo dia, acorda, se ajeita, não sei o que, passa o batom. Ah, vai limpar a casa, vai varrer, não sei o que, passa batom. Passa você o batom. vai ficar se vendo. Você vai ficar se vendo, né? Uhum. Seja vermelho, seja laranja, seja pink, põe o batom em casa. E foi muito curioso pra mim, porque assim, eu passava nos reflexos assim, de casa, sabe? Em micro-ondas, em janela, e eu olhava e falava, nossa, não é que tá legal? Era como se eu estivesse me sentindo arrumada, sabe? Era como se eu podia estar de short e camiseta, mas o fato de estar de batom era como se me chamasse a atenção, olhar pra mim e falar, nossa, tá muito legal, você tá bonita, sabe? Era uma sensação assim de elevação mesmo. Então eu achei super bacana. E eu passei a fazer isso sempre. Até de máscara, eu tô de batom. E eu percebo essa diferença. Quando eu vou falar com as pessoas, eu percebo. É como se a pessoa me ouvisse mais. É como se a pessoa olhasse mais pra mim. Ou como se eu fosse num lugar para tentar falar com alguém e a pessoa super rápido se colocasse à disposição, sabe? Para resolver um problema, para resolver alguma coisa. Eu falo, gente, olha assim. Não que não fosse assim antes, mas assim, parece que abriu, sabe? Parece que ficou mais fácil, mais nítido. Então, assim, não tire mais. Tô usando sempre. É maravilhoso. É um recurso que muitas pessoas que têm essa baixa autoconfiança, essa baixa autoestima, elas acabam não utilizando e preferem o nude, preferem passar batido, passar escondido, não ser percebida. E aí, quando você não é percebida, você muitas vezes deixa de se perceber também. Então, é importante você trazer esses elementos para que você possa ter essa noção, essa consciência de você sobre o seu próprio ser, para você projetar esse poder pessoal nas suas relações e fazer como a Marcinha. Delimitar e perceber até que ponto eu estou falando sim para o outro, dentro das minhas condições de não me atrapalhar, porque muitas vezes a gente está abarrotado de trabalho e está falando sim para o outro e acostumando essa pessoa para você ser o burro de carga ali, fazer tudo pelo outro e não recebe. Não tem essa troca. E aí começam os desequilíbrios, né, Marcinha? Sim, além da pessoa ver que é obrigação das pessoas, né? Verem que é obrigação, né? E aí é uma parte que você olha e fala assim, pera lá, não tá legal.
né? Porque é uma coisa você fazer, não, me dispor, ajudar, tal, não sei o que, me dispor a fazer. Mas é outra coisa a pessoa entender que é obrigação, sabe? E se magoar, ficar chateada, você vendo direito de magoar, quando você fala assim, não, mas hoje eu tô ocupada, eu não vou conseguir. Isso, E aí exatamente. não é legal. Ai, que riqueza! E aí não é bacana. Gratidão, Marcinha, por tanta contribuição, viu? Um beijo pra você. Um beijo, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Aí você clica no xizinho aí, beleza? Tá, beleza. Beijo, tchau. Beijo. Olha só, gente, a Fabi aqui também tá colocando que é um poder maravilhoso o batom vermelho. Esses dias ela me mandou uma mensagem e falou, Mari, não consigo tirar o batom vermelho da boca. Isso daí vira um poder, assim, vira uma estrela. E realmente, gente, esses recursos vão auxiliando. Agora, o que nós vamos falar aqui? Além dessa dificuldade de expor essa necessidade, essa vontade, justamente por esse pensamento de boazinha eu vou ser aceita e aí eu vou agradar. Dentro dessa crença que dá origem a esses abusos, nós percebemos uma questão bem acirrada aí, que começa a acentuar. Porque, veja só, autoconfiança está ligada à autoestima e a autoestima está ligada a um outro elemento que diz respeito a você, a sua autoimagem. Então, essa autoimagem é a percepção que você tem de você mesma. E aí, muitas vezes, nessa sensação de insegurança, de medo, de não conseguir falar, de não conseguir expressar, você vai se vendo como um impotente, como um incapaz, como inferior diante de toda e qualquer pessoa ou situação. E o que acontece? O seu comportamento começa a ser de acordo com aquilo que você está percebendo, com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está acreditando. É ou não é, gente? Você só vai fazer algo que você tende a fazer algo na sua vida, tomar qualquer atitude de acordo com aquilo que você acredita. Você se posiciona. E isso reflete na sua postura. Então, quando você se percebe como incapaz, impotente, insegura, medrosa, você começa a se comportar de tal forma. E aí o que acontece, gente? Lembra que eu falei que o interno está trocando com o externo? Os nossos relacionamentos começam a ter essa imagem de acordo com a nossa percepção. Se eu me vejo como impotente, o outro vai me ver também como impotente, porque eu me comporto dessa forma. Eu me comporto dessa forma. Pode ser que eu tenha... Eita, que calor aqui, gente. Pode ser que eu tenha até uma capacidade, habilidade técnica. Mas aí, para a prática, eu acho que eu não sou suficiente. Quem é assim? Quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, mas na hora da prática fala, não é comigo. Não me chama, pelo amor de Deus. Eu tô entendendo tudo, Mariana, que você tá falando, conteúdo, tá tudo anotado. Mas se eu te chamar aqui pra live agora, como você se sente? De você se expor e falar um pouquinho sobre isso na sua vida, uma partezinha. Da sua percepção, do seu conhecimento. Porque todo mundo sabe um pouquinho sobre isso. Sabe o quanto isso é importante. É ou não é? Tô vendo os coraçãozinhos aqui. Subindo, subindo, subindo. E aí, gente, nós, como a gente se vê, já falei isso em outra live, hein? Como a gente se vê, a gente se comporta. E como os outros nos veem, é como eles nos tratarão. Então, se eu demonstro estar insegura, se eu demonstro ser insegura, ser medrosa, os outros vão me tratar como insegura, como medrosa, como incompetente. E aí não adianta eu reclamar para o outro. Não adianta eu falar assim, mas eu quero ser reconhecida, eu quero ser valorizada, enquanto eu não me valorizo. Porque aí eu vou continuar me submetendo. Falta de autoconfiança faz com que eu seja submissa ao que o outro acredita.
E muitas vezes eu não consigo ver o meu próprio valor. Pode ser até que o outro fale. E aí a gente vai entrar numa esfera até de divulgação aqui, de conhecimento. De violência doméstica, por exemplo. Manda essa live aqui, chama todo mundo, porque isso aí é importante, gente. Nós estamos falando aqui de um elemento que é fundamental para a transformação de vida. Caso contrário, você fica num ciclo repetitivo de vícios, de escassez. Escassez, essa é a palavra, escassez. Escassez financeira, porque você se submete a situações no seu trabalho, sendo que você poderia ganhar muito mais pelo tanto que você faz, pelo tanto que você entrega. Escassez no relacionamento, porque você começa a se contentar com pouco. Você começa a se contentar com a falta de presença, com a falta de carinho, com a falta de respeito, com a falta de vários elementos que vocês foram colocando aqui. De troca, de diálogo, até com a falta de amor. Até com a falta de amor. Então, gente, nós precisamos ter essa consciência sobre o nosso próprio valor. Para que a gente não deixe na mão do outro o poder de definir quem nós somos. E se eu quero que o meu mundo mude, eu preciso mudar. Porque o meu mundo é constituído por mim. Pode perceber. Relação familiar, relação amorosa, relação profissional, relação social, sua saúde, espiritualidade. Pode ser o relacionamento que for. Você vai perceber um elemento que vai estar em todos. Você. Você. Então você é quem tem a capacidade de transformar toda e qualquer realidade que você vive. Mas você precisa assumir isso com propriedade, ser protagonista da própria história e parar de ser telespectadora. De você assistir as coisas tudo dando errado, tudo em sequência, tudo descarrilhando. E aí você ficar sem saber o que fazer. Ou esperando por uma solução, esperando por alguém, esperando por uma salvação. Você tem o poder de mudar qualquer realidade. Só que para isso você precisa trabalhar um elemento fundamental: a sua força interior. Você precisa se reconectar. Não é conectar, é reconectar. Porque com força você já veio para a vida. Você já deu certo. Até aqui já deu certo. Independente da circunstância, foi aprendizado. Então você precisa se reconectar. Reconectar com quem? Com você mesma. Porque dentro de você vão ter todos os poderes infinitos. E a partir dessa reconexão, aí, gente, como é que eu consigo essa reconexão? Vamos lembrar lá do que eu estava falando. Divulgação de conhecimento, né? A partir da disseminação aí da questão da violência doméstica. Quantas mulheres são informadas que quando o marido bate, aquilo é violência e ela não precisa tolerar? Que ela pode fazer algo diferente? Que ela pode sair, que ela pode denunciar? Informação, gente, é conhecimento. E conhecimento é poder, certo? Concordam com isso? E quantas informações elas são disseminadas? Estamos num mundo onde a informação não falta. A informação não falta, exceto em casos raríssimos, em questões mais específicas. Mas, de modo geral, nós estamos num mundo globalizado, onde a informação tem a todo segundo. Só que o que acontece, Mariana? O que acontece, gente, com tantas mulheres que continuam vivendo em situações de violência doméstica, mesmo não amando mais, mesmo sem qualquer tipo de sentimento, mas continuam se submetendo? Conhecimento elas têm. Só que muitas vezes esse conhecimento ele não ressoa dentro
ele vem de fora para dentro. Mas se eu, dentro de mim, não tenho noção, não tenho consciência de que eu posso, de que eu vou dar conta, eu tenho escolha, esse conhecimento eu barro. E aí ele não me influencia, ele não tem um poder, sabe por quê? Porque dentro de você tem um outro poder, o autoconhecimento. E se dentro do seu autoconhecimento, você tem a percepção de que você não basta, de que você é inferior, de que você é limitada, é difícil eu me conectar com o poder de fora. É difícil eu assumir esse protagonismo. Eu digo assim, que o conhecimento, essas informações que são veiculadas, é como se fosse você ganhar um carro. Você ganhou um poder para sair. Tem muita gente que tem familiares, que tem apoio de várias pessoas para sair de um relacionamento desse, onde ela pega e abre a porteira, abre a porta, abre o portão e fala: vem, passa, pode vir, sai disso. A gente vai te dar apoio, a gente vai te dar suporte. Mas a pessoa não vai, não caminha. Ela não assume aquele carro. Ela não consegue dirigir porque ela não percebe o seu próprio poder. Ela tem medo. Então, vocês estão vendo que essas situações... E aí o que acontece? Quando eu não tenho consciência disso, eu vou esbarrando em várias situações onde eu sempre me coloco como inferior e me humilho. Eu me permito ser humilhada, ser rebaixada, ser violentada. Porque às vezes essa mulher pode até sair desse relacionamento, mas aí se relaciona, se vincula com o outro, porque dentro dela ela já ressoa com uma energia, com um padrão vibratório de escassez. E aí, gente, quero mostrar para vocês aqui uma foto. Acontece isso daqui. Acontece isso daqui. Quando eu saio de um relacionamento carente, ou então quando eu ainda nem me relacionei, mas eu estou nessa carência, eu costumo aqui, vou ler a frase para você estar cortando. Cuidado com a carência. Ela costuma ver o amor onde não existe. Então, quando eu não tenho consciência do meu próprio ser, eu vou me vinculando a qualquer pessoa. E aí eu dou margem para uma dinâmica chamada dependência emocional. Dependência emocional. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Faz sentido, gente? Porque é o seguinte, nós precisamos trabalhar esse mundo interno e esse mundo externo também. Porque senão, não adianta o mundo externo estar movimentando se você não olha para o seu mundo. Quantas ancestrais abriram caminho para você? Como a minha mãe que chegou na live agora. Tudo que elas passaram e vivenciaram de tantas dores, conflitos, perrengues, medos e inseguranças. E aí, às vezes, é um movimento mínimo que você não consegue fazer porque você não se conecta, você não conhece a própria força. Então, é preciso eu trabalhar o meu autoconhecimento. Não adianta eu só ficar buscando conhecimento fora, ficando com uma obesidade mental, porque muitas pessoas que estão aqui, que sofrem dessa dificuldade de autoconfiança, têm muita capacidade, têm uma habilidade técnica incrível, tem conhecimento, mas não consegue colocar isso para rodar. Porque tem dificuldade de perceber essa própria potencialidade, essa própria capacidade. E aí, continuo permitindo que o outro, que às vezes conhece menos, ganhe mais que você. Porque ele está fazendo, porque ele está se expondo. Porque ele está assumindo risco. Então, tá vendo a importância, gente, de trabalhar o autoconhecimento? Faz sentido para vocês?
Faz sentido para vocês a importância disso? Já estamos encerrando a live aqui hoje, hein? Comentem aqui se foi contribuição para vocês. Se você pegou a chave, se você já identificou uma determinada questão que pode te auxiliar para você se desenvolver. Pode ser do mínimo detalhe. Fala, Mari, estava deixando passar isso daqui. Ou pode ser coisa grandiosa. Se te tocou de alguma forma, manda aqui, comenta aqui. Porque a gente já está chegando no encerramento. E aí é o seguinte, o nosso print da live de hoje é com aquele recurso. Aquele recurso que a Marcinha mandou aqui. Que a Marcinha estava utilizando, que eu estou utilizando. E que no Dia das Mulheres... Olha só, gente, como esse recurso ele vem forte aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. No Dia das Mulheres, ele ressalta. Mas a gente tem que lembrar que o seu dia é todo dia. Então, você deve ressaltar o seu poder, a sua elegância, a sua força. Não queira ser somente essa rosa de cima aqui. Bela, perfumada, elegante, poderosa. Sem você não contar com os espinhos. O que é isso, Mariana? Não queira ser só boazinha, agradar. Delimite o seu território. Olha como a rosa fala com a gente, gente. Olha como a natureza indica já o caminho. Nós precisamos saber dizer não. Nós precisamos definir o nosso território. Nós precisamos abordar a nossa necessidade, a nossa vontade, expor isso. Para a gente conseguir não só sobreviver, mas também ter qualidade de vida. Isso diz respeito à autoconfiança. Primeira coisa, sobrevivência. Segunda, é qualidade de vida. Então, você investir em você, porque autoconfiança é um processo é um processo pessoal. Para você descobrir a sua autoconfiança, para você aprimorar a sua autoestima, para você melhorar a sua autoimagem, tá vendo? Todos os processos têm auto. Você precisa se autorrespeitar, mas esse autorrespeito só vem com um elemento. Precisa dele. Para você atingir todos esses que eu já falei. Qual que é, gente? Rô que tá chegando, bem-vinda! Qual que é? Qual é o pilar que precisa ser trabalhado para te dar autoconfiança, para melhorar a sua autoestima, para aprimorar a sua autoimagem, para você se autorrespeitar? Estamos falando aqui de 5 pilares fundamentais para você sobreviver e para você ter uma qualidade de vida. Esse último pilar aqui, hein, gente? Cadê a galera aí? Esse último pilar, eu vou falar. Vou falar. Tem a ver com isso aqui, ó. Esse último pilar é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Somente a partir dele você traz o empoderamento de dentro para fora. Eu me dar poder. Eu saber sobre o meu poder e exercer essa potencialidade. Então, o nosso símbolo da live aqui hoje é o batom vermelho. É o batom vermelho. É esse poder. E olha só, gente. Vamos fazer o print da live aqui? Já com a frase? Olha a frase de hoje. Do Theodore Roosevelt. Acredite que você pode. Assim você já está
no meio do caminho. Porque, gente, se você não acredita, você não coloca para fora. Então, comece por esse passo, esse pequeno passo. E aí eu já vou dar o finalmente da live. Faça um print aí e me marque, coloque aí. Alguém escreve aí, fazendo favor, o textinho, a frase da live. Acredite que você pode. Assim você já está no meio do caminho. E aí vocês façam um print e me marquem para eu compartilhar lá nos stories, viu? Quero ver essa mulherada no Dia das Mulheres assumindo o seu próprio poder, tendo consciência da sua potencialidade divina, que nós iremos falar amanhã na live sobre o despertar da espiritualidade. Lá no WhatsApp, lá no grupo VIP, eu vou encaminhar uma meditação do amor próprio, de bônus exclusivo. E no dia 10, na mentoria gratuita, eu vou ali te ensinar alguns passos e técnicas para você resgatar, para você se reconectar com o seu poder pessoal. E fazer aqui como a Marcinha trouxe. Colocar limites. Para que ninguém fique subindo em cima de você. Para que ninguém fique te adulando. Porque esses bajuladores, eles te enganam. Preste atenção aos bajuladores. Porque os bajuladores te enchem, te inflam. Mas, na verdade, eles estão ali por trás, se aproveitando da sua bondade. Então, presta atenção nisso. Aê, galera! Boa, Marcinha! Faça um print aí da live. Beleza. E agora, vamos pro finalmente? Vamos pro finalmente? Gente, é o seguinte. Já até falei sobre isso, mas eu vou recordar novamente. Para você resgatar essa autoconfiança, você precisa iniciar. Iniciar. Nos pequenos passos. Pode ser... ai, Mariana, eu preciso fazer uma atitude drástica, eu preciso romper com um relacionamento. Calma. Calma. Comece por você. Comece se olhando, se encarando. Comece retomando a força da sua ancestralidade. Comece se reconectando com a força da divindade que te habita. Comece se reconhecendo. E aí, nesse reconhecimento, traga o respeito a você. Traga o respeito ao seu corpo. Traga consciência nas suas escolhas. E aí, do menorzinho, nas pequenas escolhas, a escolha da roupa que você vai vestir amanhã, como a Marcinha colocou. Qual roupa o meu corpo quer hoje? Porque às vezes a gente fica tão no automático, e é nesse automático que muitas vezes a gente delega a nossa escolha. Quando a gente não percebe que nós estamos nos colocando de lado. Então é preciso a gente exercer essa consciência. Nas mínimas coisas que nós temos escolha, que nós temos possibilidade, que nós temos oportunidade. Para que, diante das decisões que vão nortear a sua vida, você já tenha trabalhado, a sua consciência esteja mais presente. Porque se você está ausente da sua vida, alguém está direcionando, alguém pode estar manipulando. Então, quanto mais você trabalha a sua presença, a sua consciência, e com isso, o seu autoconhecimento já está sendo trabalhado, você vai ter possibilidades de expansão. De expansão. De infinitas possibilidades. Combinado, gente? Até amanhã, na nossa live sobre o despertar da espiritualidade, para a gente fechar, para a gente encerrar essa semana de lives gratuitas aí que eu fui trazendo esses conteúdos de expansão de consciência. Ô, Mari, chegando! Minha jornadeira também participou da jornada aí do autoconhecimento. Gente, o despertar da espiritualidade, amanhã a live vai ser imensamente especial. E ali é a oportunidade de você retornar para a sua origem.
para a sua conexão com a própria potencialidade divina. Então não deixe de participar, porque isso diz respeito também à sua autoconfiança, diz respeito também ao seu posicionamento no seu relacionamento familiar, amoroso, saúde, dinheiro, tudo que nós falamos nessa semana. Amanhã é uma live praticamente de resumo, porque ali está a essência, ali está o fundamental, você se conectar com a espiritualidade, com a divindade que te habita, para você saber honrar essa oportunidade, essa bênção que existe na sua existência. Combinado, gente? Um beijo para vocês, feliz Dia das Mulheres e até amanhã!